News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, minha centroavante predileta, bom dia. Bom dia. Dimarinha, eu estava vendo ontem Alexandre Calil no Twitter, eu acompanhei no final do jogo o Twitter, ele entrou no Twitter, bravo, dizendo que tinha sido roubado, e depois o Dorival Júnior também, mas nós vimos o jogo, o Vasco teve um gol anulado. É claro, o pênalti do Hever não foi. Qual gol anulado? A bola pegou dentro do gol. Não pegou, não. Ah, eu vi essas imagens Nem 2, 3, 4, 5 vezes. Você tem que ver, é legal, até a gente esclarecer para o torcedor, é muito fácil de você definir tá vendo, que a bola como não eu, passou. Depois de ver ainda, assisti várias vezes e para mim ela passou muito. Não, mas deixa eu dizer, ela tem que entrar toda no gol. E é fácil de você ver que ela não entrou, porque ela está em cima da linha, porque você não vê a distância não aparece a grama entre a linha e a bola. Então é muito fácil de você ver. Mas é um lance, brutal, pois é, mas é um lance muito difícil. Mas o árbitro foi correto naquela história, realmente não foi gol. Se alguém e os 2 pênaltis não foram pênaltis. Então, vamos deixar 2 coisas bem claras nesse sentido. O Edivaldo Elias da Silva, paranaense, era o segundo jogo de primeira divisão que ele apitava. Dizem que ele é uma revelação aí da arbitragem mineira, da arbitragem brasileira, assustador isso, porque ele usou 2 pesos e 2 medidas o tempo inteiro. Uma coisa é o fato dele ter errado nos 2 pênaltis que não foram. Uma coisa é ele ter acertado nessa questão dessa bola que acabou não entrando. Outra coisa é que o Atlético jogou. E acho que o Calil ontem no Twitter, tanto o Calil quanto o Maluf, que falou depois da arbitragem, quanto o próprio Dorival, eles assumiram uma questão. O Atlético jogou mal, ponto. Então, uma coisa é a arbitragem e outra coisa é o Atlético ter jogado mal. A arbitragem ela tem que ser questionada o tempo inteiro, como foi o ano passado, como vem sendo esse ano, como o Voaden não deu um pênalti a favor do Cruzeiro, que foi claríssimo em São Paulo, e o Cruzeiro só não foi mais prejudicado pela arbitragem porque ele manteve uma personalidade muito grande no jogo, talvez já um aprendizado do que aconteceu no ano passado, nesse mesmo jogo contra o Corinthians, que a impressão que a gente tem é que é melhor dar a taça pro Corinthians, né? Porque o Cruzeiro só não sofreu mais com a questão da arbitragem porque ele teve muita personalidade no jogo e não entrou na história do árbitro. Então, uma coisa é a arbitragem, outra coisa é o que a equipe jogou. O Atlético jogou muito mal. O Atlético precisa definir algumas situações na sua condição de time para esse campeonato. A questão das laterais. Não dá mais para Patrick, não tem mais condições. O que aconteceu com o Ricardo Bueno, infelizmente vai ter que acontecer com o Patrick. É fim de história. Essas definições, o Dorival precisa fazer. Quando a gente fala assim, a zaga do Atlético não está bem, porque está sobrecarregada. O time não tem laterais que segurem a situação lá, não tem essa qualificação técnica em termos defensivos por ali, não tem uma definição de um primeiro volante que fique, assuma essa condição também defensiva. Ontem o Richarlison se mandou para frente e haja quem Deus segurasse ele atrás. O Atlético não tem uma qualificação técnica nos seus 2 atacantes que estiveram ontem em campo, vamos ser sinceros nessa condição, que recupere aí o Guilherme, que o André entre fazendo uma outra situação, mas muita gente fala assim, mas o Dorival errou quando ele substituiu o Jonathan Zobina. Não é possível que Jonathan Zobina seja a solução dos problemas do Atlético. Então, uma coisa o time jogou muito mal, trocou de casa, mas não mudou o futebol. E outra coisa é o que a arbitragem fez no jogo, que também é lamentável. Eu acho lamentável, como também acho lamentável aquele pênalti do Ramon no cruzamento do Vitor no Cruzeiro, que aquilo é escandaloso também. Escandaloso. É escandaloso. E ali eu acho, inclusive, me permita só como espectador, eu estou aqui como espectador, como apaixonado por futebol, é muito mais muito mais agressivo, muito mais lesiva aquela ação do árbitro de São Paulo, lá do jogo de São Paulo, do Cruzeiro e Corinthians, do que essa aqui do Ipatingão. O grande problema é que eu sempre pensei assim, não dá para você dizer que um árbitro, por pura intenção, roube de um time. Ele é ruim mesmo. Não consigo, ele tem uma deficiência técnica, ele tem uma deficiência técnica e por essa deficiência técnica erra. Esse aqui é o grave problema. Mas no caso do Ramon é assustador porque existe o movimento mesmo, né? Quer dizer, ele faz o movimento. Não, aquele é assustador. Então, aquele é assustador. Agora, tem que se elogiar, Paulo, a questão do que o Joel Santana fez naquele jogo contra o Corinthians. No jogo contra o Bahia, aqui na Arena do Jacaré, ele tentou fazer a mesma coisa, só que ele congestionou o meio-campo, como ele congestionou ontem, só que ele não tinha a qualidade dos meias para sair para o jogo. E ontem ele entrou e aí estava um mistério que ele vinha fazendo, enfim, com o Roger e com o Montijo. Então ele teve 5 jogadores pelo meio, mas ele tinha a movimentação dos meias, então ele tinha uma qualidade de saída. Não concordo com quem diz que ele foi retranqueiro.
Ontem ele não foi retranqueiro. Ontem ele botou um time posicionado com uma marcação muito forte que não deixou o Corinthians jogar na velocidade que é a característica dessa equipe do Corinthians e que vem e que domina. Então, ele posicionou o time, mas saiu para o jogo. Porque ele sabia também que era um suicídio esperar o Corinthians com a velocidade e com o talento que o Corinthians tem em termos ofensivos. E essa passividade não é característica do Cruzeiro. De jeito nenhum. Então, ontem o que a gente viu foi uma equipe se utilizando do que ela tem de melhor, que é a característica técnica dos seus jogadores. Quando você vê o Montijo jogando muito bem, quando você vê o Roger fazendo uma partida como ele fez, quando você vê o Alisson com uma condição de fazer um gol maravilhoso como aquele, numa inteligência de ver que o Renan realmente estava adiantado. E não foi sem querer, não, porque você vê, eu vi o lance. Ele olha mesmo. Ele olha, ele vê o goleiro adiantado. E também não vale dizer que o Renan falhou no lance, porque o Renan jamais esperava aquilo e o adiantado dele é porque a jogada estava muito longe mesmo. Então, a inteligência toda do Alisson para fazer aquilo. E o Alisson foi responsável pelos últimos 4 gols do Cruzeiro nos últimos 3 jogos. O que significa isso? Significa que o Joel conseguiu acertar o posicionamento dele. Quando o Joel chegou naquela história de querer fazer muito defensiva a equipe do Cruzeiro, ele acabou tirando uma característica do Alisson, que é o fato de poder ir mais à frente, mais para a área. O Alisson estava voltando muito para buscar a bola nessa situação toda. E com o meio-campo, que começou a trabalhar melhor essa situação, o Alisson pôde novamente voltar a marcar e pôde mais à frente. E aí, eu acho que taticamente o Joel surpreendeu o Tite ontem e o Corinthians não teve como fazer nada. América empatou e só empatou e a coisa continua não muito boa. Assustadora, né, Paulo? Eu tô para te dizer que a América hoje é o pior time da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo que vem jogando, da forma como vem jogando, é assustador. E olha, fica aí o exemplo do Ipatinga, que está aí onde está nesse momento. A América precisa abrir seus olhos. Dimar Oliveira volta 12:30 na tela da Band falando sobre tudo isso e muito mais no Minas Esporte. Dimara, grande abraço.